A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer receber você por aqui. Pastores, professores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a Escola Dominical. Atuamos na IBD há mais de 30 anos já. Quando eu comecei o canal eu falava 25 anos, agora já há mais de 30 anos, tem mais de 6 anos de canal, também com liderança de juventude na igreja. Conheça o nosso ministério, aqui na descrição dos vídeos tem links importantes para você conhecer o nosso ministério, o nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco, será um prazer atender a sua igreja, ministrando a palavra de Deus. No meu Instagram tem diversos vídeos lá, ministrando aí a palavra de Deus, tá certo? Aqui na descrição tem um link do meu WhatsApp, nós temos 6 grupos de professores no WhatsApp, onde eu compartilho semanalmente conversas, comentários, slides, vídeos, convites e muito mais, tudo gratuitamente. E em breve estaremos distribuindo aos irmãos o curso Transforme Suas Aulas, um treinamento, Transforme Suas Aulas, 10 aulas que vão impactar o seu jeito de aula e transformar o seu jeito de dar aula para que você faça isso ainda com mais qualidade, tá certo? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, meu irmão, comenta e ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo abençoado por aqui, tá bom? Pega a Bíblia, a revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. E muito bem, lição 4 na classe dos pré-adolescentes, nós vamos falar sobre o culto a Deus. Tópico 1, vamos adorar? Tópico 2, a ordem no culto. E tópico 3, preparados para servir. Primeiro tópico, a gente vai entender aqui o que é a adoração. O texto destacado aqui para esta aula está em Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de congregar. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês percebem que o dia está chegando, tá? O fenômeno dos desigrejados é muito grande. Nós precisamos, inclusive, repensar algumas coisas quando o assunto é liderança de jovens, é pregação para jovens. Bom, no primeiro tópico nós vamos aprender aqui o que é a verdadeira adoração e como nós devemos cultuar a Deus, tá? Então, há muitas formas de adorarmos a Deus. Além de adorá-lo de forma correta, precisamos refletir sobre a qualidade da adoração que oferecemos a Ele, né? Então, a adoração ela não é de qualquer maneira. A adoração ela tem regras, ela tem mecanismos, porque a adoração ela é a Deus. Gravei até um vídeo esses dias falando que o culto deve agradar a Deus. Se todos nós nos reunirmos na igreja com uma mentalidade de que estamos ali para agradar a Deus, nós sempre ofereceremos o melhor culto a Ele. Primeiro tópico aí da mensagem. Ó, o culto é para Deus. O culto é para Deus, é oferecido a Ele. O culto deve agradar a Ele. Se o culto é para Deus e deve agradar a Ele, logo nós devemos cultuar de acordo com as, não vou dizer exigências, regras, de acordo com as regras dele, certo? É assim que funciona. Bom, tópico 1, vamos adorar. Às vezes falta a palavra, mas vai chegar lá. O que é adoração? Adoração é o ato de glorificar a Deus, prestar-lhe culto e reverência. Tá? Agora, adorar a Deus vai além da nossa participação em um culto. A nossa vida deve ser uma expressão contínua de adoração ao Senhor. Então não é apenas um culto, mas cuidado para não dizer, não ficar repetindo na igreja. Não adianta nada você vir aqui e não cultua direito, não serve direito. É melhor o quê, irmão? É melhor o quê? Não, cuidado. Quando você fala isso, quem já está com vontade de sair acaba saindo. E tem gente que fica feliz quando as pessoas saem da igreja, quando um jovem sai da igreja, quando um adolescente sai da igreja. Eu não sei o que está acontecendo. Não, gente, não, o culto não é para nós. A nossa missão é ensinar as pessoas a cultuar direito, né? Então, se nós queremos
que o culto oferecido de forma coletiva na igreja tenha qualidade, esses dias eu fui participar da ceia na congregação dirigida por um amigo meu, pastor Joab Lopes. Sabe o que ele fez? O culto começou, a orquestra tocou os hinos da harpa, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e ele ficou quase 1 hora explicando para a igreja o que é culto. Ele mostrou para a igreja todos os elementos do culto. Por que que nós começamos o nosso culto com oração? Por que que nós cantamos os hinos da harpa? Qual é a liturgia do nosso culto? Falou das ofertas, falou dos departamentos, falou do que é a pregação. Irmão, a pregação não é só para preencher o espaço no culto. Aí ele falou assim, irmãos, essa cultura de escolher culto, ela não existe, irmão. Você fica escolhendo culto. Ah, hoje eu não vou na quinta-feira, porque... Ah, sábado eu não vou. Não, irmão, o culto é para Deus. O culto é para Ele. Entendeu? Mas se a gente não ensinar o que é o culto, como a gente pode esperar uma qualidade melhor do culto? Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então nós vamos mostrar para as pessoas, essa lição foi para nos mostrar que o culto, ele é a plenitude da nossa vida. A plenitude da nossa vida. Né? Então a nossa vida é um culto a Deus. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender que aonde quer que o crente esteja, ele está cultuando a Deus, ou não. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, nós vamos ter uma percepção de que somos templo. Templo é lugar de culto. E nós não somos templo dentro do templo. Nós somos templo em todo o tempo. Aí, nós não somos templo, habitação do Espírito dentro do templo, dentro da igreja. Nós somos templo em todo o tempo e em qualquer lugar. Logo, toda a nossa vida, mente, pensamento, atitudes, palavras, na escola, na faculdade, na rede social, toda a nossa vida deve glorificar a Deus. A Bíblia afirma também que devemos adorar somente a Deus e que essa adoração deve ser sincera. Ele conhece as nossas intenções e recebe a adoração daquele que o busca de todo o coração. Vale ressaltar que, seguindo os mandamentos bíblicos, a gente não tem nenhuma representação material. Então a gente não tem, cuidado, nenhum pingentinho, a gente não tem nada disso. A nossa adoração é a Deus, em espírito e em verdade. A adoração pode ser pública ou individual, ou coletiva, né? Eu diria assim, individual. A adoração pública é aquela no culto, com os irmãos, quando nós estamos todos juntos, reunidos. Atos 2, do 42 ao 47, deixa isso muito claro. Romanos 12 mostra que o culto é para Deus e, portanto, deve agradar a Deus, certo? A adoração individual é aquela em casa, né? Então, assim, o nosso culto ele não começa na igreja. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Muitas vezes a gente reclama do culto. Mas sabe por que muitas vezes nós oferecemos... E aí, na igreja, a gente precisa entender uma coisa. Na igreja, o culto é coletivo. Logo, quando eu acho que o culto na igreja não está bom, eu preciso fazer alguma coisa de forma coletiva para melhorar esse culto. Tem gente que sai da igreja chateado com o culto como se o culto tivesse sido para ele. E esse tem sido um grande problema atualmente na liderança de juventude na igreja. Por quê? Porque tem muito culto sendo feito para agradar os jovens. Vamos chamar quem para cantar? Bom, chama esse que eles gostam. Chama aquela que eles gostam. O culto é para Deus. O culto não tem nada a ver com agradar a gente. O culto é para Deus. E aí, é interessante isso. Porque, ó, vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. O culto é para quem? O culto é para Deus. Certo? Tá. No culto tem Deus e nós. Ok? Deus e nós. Tá. Ou o culto é para Deus, ou o culto é para nós. Certo? Tá bom. Entre Deus e nós, qual é o maior padrão de qualidade? Qual o maior padrão de qualidade de exigência entre Deus e nós? Deus. Então, se nós nos preocuparmos em fazer um culto que agrade a Deus, nós ofereceremos um culto de qualidade. Olha que coisa.
Quando nós nos preocupamos em agradar a nós no culto, qual que é o nosso padrão de qualidade, gente? Qual que é o nosso padrão de exigência? Então, se o culto não tem qualidade, é porque nós estamos procurando agradar a nós. Agora, se nós procurarmos agradar a Deus, aí nós vamos ter que procurar agradá-lo e fazer algo de qualidade para ele. Aí eu não tenho dúvidas de que o culto será de qualidade. Aí não terá reclamação. Então nós vamos oferecer um culto de qualidade. Deixa eu aumentar aqui para ver uma coisa aqui. Meu Deus, de qualidade. Tópico 2. Tópico 2 aqui, ordem no culto. Você já parou para observar que os cultos têm uma organização própria? É importante entendermos a organização e o propósito do culto para que venhamos render a Deus uma adoração de qualidade. Então, assim, eu diria que nós estamos precisando fazer isso. Porque tem coisas, irmãos, que parece que é óbvio, mas não é. Entendeu? Aquilo que era óbvio, sei lá, tantos anos atrás, hoje não é tão óbvio. Então, muitas vezes, a gente tem que explicar o óbvio. Por exemplo, a nossa liturgia de culto, ela é uma liturgia, por exemplo, ela é uma liturgia, eu estou na igreja há 40 anos, é a mesma liturgia. Essa liturgia, muitas vezes, ela fazia sentido para aquela geração. Não tinha internet, não havia... Gente, até o vocabulário mudou. Por exemplo, interatividade, não tinha. Internet, não tinha. Rede social, não tinha. Nossa rede social era 2 latas de tomate com cordão no meio e a gente falava que estava ouvindo o outro do outro lado. Então, o mundo mudou, a cultura mudou. Nós continuamos fazendo o mesmo culto. Então, nós precisamos explicar para essa geração a liturgia do culto. Senão parece que a gente só está preenchendo. E mais do que isso, hein? Mesmo dentro da nossa liturgia, é possível fazer um culto dinâmico. Porque uma liturgia engessada, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. O culto e sua organização. Então, ele vai falar aqui no Antigo Testamento, tinha lá todos os rituais. Atualmente, nossos cultos são formados por momentos de oração, louvor, leitura bíblica, testemunho, ofertas e dízimos e um sermão. Aprendemos também que o culto deve ser prestado a Deus de forma consciente e espontânea para que o Senhor receba a nossa adoração, tá? Então, dentro desse aspecto aqui, por exemplo, eu pergunto, vocês respondem aqui embaixo. Todo culto a gente tem que cantar o hino da harpa? Todo culto é obrigatório? Se não cantar o hino da harpa, sabe, tem que cantar? E se não cantar? Tem igreja que se não cantar o hino da harpa, os crentes ficam desviados, certo? Irmão, se é desfavorável cantar, irmão, depende do lugar, depende do ambiente, certo? E outra coisa, só cantar por cantar? Tem que cantar bem executado os hinos da harpa. Agora você está no acampamento, né? Há uma festividade de jovens, domingo à noite, tem que cantar. Por quê? Porque a igreja está toda lá. Agora, é um devocional, só de jovens ali precisa cantar? Só os hinos da harpa que foram ungidos pelo Espírito Santo, inspirados? Não, tem gente que acha que os hinos da harpa foram inspirados. Então, às vezes é preciso a gente tomar cuidado para não engessar a liturgia, tá? O culto deve ser racional. Falamos em racionalidade no culto, pois o culto é um ato consciente. No momento do culto, nosso pensamento, entendimento, sentimentos e emoções estão conjuntamente voltados para Deus na intenção de glorificá-lo, tá? Ministrando muito aí hoje para jovens, para adolescentes, eu percebo. Deus usa diversas pessoas. Deus usa aquele pregador, e eu já falei que eu queria ser esse pregador, né? Aquele pregador que, receba, eu queria ser esse pregador. E de vez em quando isso acontece. Mas não é uma coisa que acontece sempre. Tem pregador que na saudação, ele sauda os irmãos com a paz do Senhor, ele já dá uns recebos e a igreja já pega fogo. Mas o que acontece? O culto deve ser racional. Então, por exemplo, a hora da pregação, uma pregação mais pensada, graças a Deus, que nós estamos tendo hoje, pelo menos por onde eu tenho passado, no mínimo 1 hora para pregar. Gente, 1 hora para pregar, o pregador lê o esboço, lê a introdução, lê a palavra, se apresenta e prega com calma. Agora, meia hora,
esquece, entendeu? E aí muitas vezes aquela pregação atropelada, que para nós, da nossa época, a gente até compreende. Glória, glória, receba. Para essa turminha do TikTok, que não aguenta ficar 10 segundos num vídeo, irmão, a gente tem que, pensar tudo isso. Algumas igrejas, elas já estão adotando para adolescentes o que já tem para as crianças. Você tem um culto hoje específico para crianças. Algumas igrejas, e fala para mim sua opinião aqui nos comentários, algumas igrejas já têm um culto só para adolescentes. Então, no domingo à noite tem um culto só para adolescentes. Tem uma área onde a igreja se reúne, os pais e tal, mas tem uma outra área onde é o culto para os adolescentes. E aí, o que você acha dessa ideia? Ordem e reverência nos cultos. Imagina uma igreja onde todos começassem a falar ao mesmo tempo, ou não respeitassem o momento de ouvir, ou a hora de levantar-se ou sentar-se. Em um ambiente assim, não seria possível concentrar-se em prestar a Deus uma adoração sincera. Este era um dos problemas da igreja de Corinto. E por isso o apóstolo Paulo a admoestava, pois seus cultos precisavam de ordem e reverência. Eu vi num culto agora, durante o carnaval, o culto da UMADEB, um dos maiores congressos de jovens do Brasil, quando aqueles cantores, aquele casal Jefferson e Suelen foi entrar no púlpito, os líderes perceberam que havia ali um burburinho para ovacionar a dupla, sabe? E aí os líderes falaram, opa, segura, nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus, tá bom? Estamos aqui para adorar a Deus, então olhe só, vamos adorar a Deus. Guardem os assobios, tá? Que não é lugar de assobiar, troquem os assobios por glória a Deus e aleluia. Eu achei fantástica. Por quê? Porque a liderança está direcionando os jovens ao invés de deixá-los se manifestar como eles estavam querendo se manifestar e depois vir e... Eu amei isso. A liderança se antecipou. A liderança percebeu que eles... Opa, calma, gente. Vamos trocar o assobio. Porque depois que assobiou já era, irmão. Entendeu? Opa, vamos trocar os assobios por glória a Deus e aleluia. Eu achei fantástico esta intervenção da liderança. O que você acha? Fala pra gente aqui nos comentários. Então, o culto deve ser com ordem e decência, com ordem e reverência, ok? Por isso que o culto precisa ser organizado, né? O culto ele não pode ser maçante, o culto ele tem que ser dinâmico. Então, isso parte muito de quem está administrando o culto, dirigindo o culto, né? Deixar tudo preparado para as coisas irem se encaixando, para não ficar aquela coisa improvisada, porque não adianta querer que as pessoas tenham reverência, se comportem, se quem está administrando o culto está meio perdido. Então tem tudo isso, tá? Muito bem, chegando no tópico 3 aqui, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. E aqui, ó, esse QR Code, deixa Deus usar a sua vida. Nosso podcast tá muito lindo, inclusive tô colocando os episódios no Spotify para você escutar a caminho do trabalho, da faculdade. Compartilha com todo mundo. Faça o nosso canal chegar a 30 mil inscritos ainda este semestre. Eu conto com você. Olha só. Tópico 3. Preparados para servir. Como já mencionamos, a adoração a Deus não acontece apenas durante os cultos. Há outras formas de prestarmos adoração a Deus. Vamos aprender como nossa vida deve ser um constante ato de adoração. A adoração a Deus não acontece só quando estamos na igreja. Ela deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, nos espaços onde circulamos, em casa, em todos os momentos do dia, certo? Então a nossa vida é adoração. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, ou façam qualquer outra coisa, quer brinqueis, quer se divertais, não importa, façam tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa vida é um culto, ok? Em todo o tempo. Quando escolhemos fazer o que é certo ou quando testemunhamos a fé,
por meio de uma vida cristã compatível com os ensinamentos bíblicos, também estamos adorando o Senhor. Por isso, nossa adoração não deve acontecer somente nos dias de culto, quando chegamos à igreja. Ela deve fazer parte da nossa vida como completo, por completo, tá? Então, adoração, mas guarda isso quando você for falar, tá bom? Guarda isso, cuidado, tá bom? A adoração não é só o que a gente oferece no dia de culto. O culto faz parte da nossa vida de adoração. Amém? O culto faz parte da nossa vida de adoração. Então, não vai dizer, eu vou reforçar isso aqui de novo. Não adianta nada. Você vir na igreja, aqui você canta, aqui você dá glória, mas lá fora você vive do jeito que você quer. Quando a gente diz isso, nós estamos empurrando para fora aqueles que já estão querendo sair. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras, tá? Cuidado. Tava conversando com um amigo hoje cedo, às vezes o inimigo não precisa se preocupar em colocar ninguém para fora, a gente mesmo coloca. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. O serviço é uma forma importante de adoração. Quando prestamos o serviço a Deus em sua obra, essa é uma forma sincera de adoração. Isso acontece quando somos usados pelo Espírito Santo, por meio dos dons espirituais para servir a igreja. Tudo que realizamos para Deus em sua obra, se for de boa vontade, com sinceridade, é uma forma de adoração. Então, eu quero concluir aqui mostrando que adoração é serviço, é envolvimento com a obra de Deus e com o Deus da obra, certo? É envolvimento, é trabalho, é serviço, certo? Então, a adoração, culto a Deus, não é algo passivo, é algo ativo, é envolver-se com Deus, com a sua obra, porque à medida que vamos nos envolvendo com Ele, vamos o conhecendo cada vez mais e a qualidade da nossa adoração vai se aprimorando, vai sendo aperfeiçoada, vai ganhando maturidade. Amém? Então nesta aula a gente aprende que a nossa vida é um culto a Deus, não apenas no templo, mas em todo o tempo. O templo não é o único lugar de adorar, mas faz parte da nossa vida de adoração. Eu não dependo do templo para adorar, mas quem adora frequenta o templo. Não combina dizer que adora a Deus, mas adora de forma individual. Ah, eu só adoro dentro do meu quarto. Não, nós temos que ter equilíbrio para a gente não entrar nos extremos. Ok? Então eu adoro em casa e a minha adoração em casa, ela vai refletir na minha adoração no templo. Em casa é a minha adoração individual, é eu e Deus. No templo é a comunhão com os irmãos, é o culto público, é a igreja de Cristo reunida para adorá-lo, para glorificá-lo e para servi-lo. Então a nossa vida cristã, ela tem esses dois aspectos, o individual e o coletivo. E os dois caminham juntos. Aquilo que eu expresso no coletivo é fruto da minha busca no individual. Aquilo que eu expresso em público é fruto daquilo que eu busco no meu secreto. Então não é eu abandono a igreja porque eu posso adorar em casa, não. Quem de fato adora em casa não vê a hora. Fala como o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão sendo levadas a falar da igreja com um desdém, que é incrível o desdém como as pessoas falam da igreja do Senhor. Ah, eu não vou na igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Ei, a igreja é do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que essa casa do Senhor que Davi estava falando não tinha defeitos, não tinha problemas? Claro que tinha, inclusive os nossos, inclusive os meus, os seus. Mas a casa é do Senhor. É como o almoço de domingo em família. Meu Deus do céu. Se a gente for olhar, você fala, eu não vou. Por quê? Porque cada um é de um jeito, cada um faz uma escolha, cada um tem um comportamento, mas por causa do pai e da mãe, reúne todo mundo e vamos para lá. Então, nós vamos à igreja, nós congregamos por causa do Senhor. E os defeitos, e as dificuldades, e os pecados que nós temos, é juntos que tratamos.
juntos. Eu lamento muito. Eu não gostaria, sinceramente, eu não imaginava lá na minha juventude que chegaria um tempo em que a igreja de Cristo ficaria tão exposta quanto agora. Pessoas falando da igreja, pessoas do nosso meio, falando da igreja como se a igreja fosse uma qualquer. Não, a igreja ela é de Cristo, noiva de Cristo, e portanto é na igreja que nós cultuamos, é na igreja que nós congregamos, é na igreja que temos comunhão uns com os outros. Porque quem não ama o seu irmão que vê, como ama a Deus que não vê? Quem não tem comunhão com o seu irmão que vê, como terá comunhão com Deus que não vê? Que presença é essa? Que não pode se unir, que não pode se abraçar. Os erros uns dos outros não é para nos afastar, é para nos aproximar. Oh, glória! Desceu um óleo aqui, ó. Colossenses, capítulo 3. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O lugar do crente é na igreja, congregando. Não é fora da igreja, não. Acontece o que acontecer. É dentro da igreja, congregando. É lá que somos tratados, é lá que nós perdoamos e somos perdoados. É na casa do Senhor. Forte abraço, Deus abençoe, fique com Deus. E calma, vai embora não. Tem a dica do professor aí para vocês, Deus abençoe. Fala, professor, o seu quadro semanal com dicas aqui para você. É um bônus, hein? Por isso inscreva-se. O que a sua roupa diz sobre você? Sabia que a roupa comunica? Sabia que a roupa de um professor está incluída na aula, na sua forma de comunicar a aula, na sua forma de se conectar com seus alunos? Eles reparam em tudo, inclusive na sua roupa. Fala para mim aqui nos comentários como é na sua igreja. É mais informal ou mais formal? Tem igrejas que o pastor exige terno, gravata, as irmãs, como que é? Vestido, salto alto? Ou é mais informal? Pode usar uma camiseta. Na minha igreja, por exemplo, todos os professores usam camiseta polo. Fala para mim aí na sua igreja se é mais formal ou mais informal. Entenda que o importante não é se é terno e gravata, salto alto ou um tênis com uma calça e uma camiseta. Mas como você se veste, você precisa entender que transmite uma mensagem para os seus alunos. Dar aula envolve tudo, não só o que você fala, mas como você se apresenta. Seja de uma maneira mais informal ou de uma maneira mais formal. A sua apresentação pode ajudar a sua aula ou estragar a sua aula. Pensa nisso e responde aqui para mim. Informal ou formal?